Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar início ao roadshow da chamada realizada pela Brasil Segue, o Impulso Open de 2023. Eu me chamo Alan Dyer, sou gestor de comunidades aqui no Agitech Garage, e atuo aí como ponto focal da Brasil Segue e estou à frente aí desse desafio que foi lançado. Hoje comigo eu tô com o Alexandro Claudino. Alexandro, bom dia, tudo bem? O Alexandro ele é gerente executivo de Customer Success pelo Broto. Também tô com o Rafael Ornelas, que é especialista de mídias e redes sociais pelo Broto também. E a Beatriz Reis, que é analista de inovação. Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, a gente vai então dar início à apresentação. Eu quero convidar então a Beatriz para falar um pouquinho mais sobre quem é a Brasil Segue, quem é o Broto, e dar aí um pouquinho sobre a história, o que vocês estão buscando. Logo após isso, a gente vai ter aí o Rafael e o Alexandro para falar um pouquinho mais sobre os detalhes do desafio, contar um pouquinho mais para vocês o que eles estão esperando aí dessas soluções. Beatriz, tudo bem com você? Tudo bom, Alex? Bom, falando um pouquinho de Brasil Seg Broto, dando uma introdução para vocês. A Brasil Seg é uma empresa BB Seguros e ela é líder principalmente no ramo de seguros rural. Atualmente, a gente tem 56,7% do market share de participação no mercado nesse ramo de seguros. Então, a gente também tem serviços ligados a empréstimos e financiamentos e principalmente responsável pela proteção do produtor rural e da sua família. Agora, falando um pouquinho de Broto também, o Broto é uma empresa em associação da Brasil Seg com a BB, que seria o Banco do Brasil mesmo, e ela se trata de um ecossistema rural para o produtor rural. Ela vai oferecer soluções completas no mercado agro em um só lugar, incluindo lojas, ferramentas de gestão e cursos para que o produtor rural potencialize sua produtividade econômica. Agora, dando um panorama geral do programa Impulso Open em si para vocês, o Impulso Open, atualmente, ele está no seu quarto ciclo e ele é um programa de inovação aberta que a BrasilSeg tem, que busca fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas para aprimorar a experiência do cliente e fortalecer a BrasilSeg. Dando um panorama agora realmente do programa para vocês, a gente tem 4 etapas principais, começando pela busca de startups, que é o que a gente está agora, que é o período aberto para inscrição das startups. Depois a gente tem o Pitch Day, que é um evento para apresentação das soluções. A gente vai ter a proposta dos pilotos, que vai ser a apresentação das propostas de pilotos para aprovação da companhia. E por fim, a gente vai rodar os pilotos, né? Que seria a execução dos pilotos aprovados pela companhia lá em outubro. Agora a gente vai passar para a apresentação de cada um desses desafios que a gente tem. Então, falando um pouquinho de cada um dos desafios que a gente vai ter esse ano para o Impulso Open, o primeiro é relacionado à ferramenta de social listening. Então, com o crescimento da plataforma do Broto, o aumento de engajamento de seguidores se torna essencial para o trabalho e monitoramento das redes sociais por completo. Então, o que a gente busca aqui é ter um melhor monitoramento das redes sociais por conta do crescimento do Broto como plataforma. O segundo desafio é ligado aos vídeos, podcasts e lives. E a gente tem uma alta demanda com relação a isso, mas a gente não tem uma mão de obra para realizar esse processo atualmente. Então, o que a gente busca aqui é exatamente uma mão de obra especializada para a gente ter vídeos, podcasts e lives do Broto. E, por fim, a ferramenta de SEO, que é exatamente a necessidade da gente ter uma maior audiência, uma maior visibilidade. Então, através da busca orgânica, a gente conseguiria isso. Então, o objetivo aqui é ter uma otimização com base nas melhores práticas de SEO aqui dentro do Broto. Ótimo, Beatriz, muito obrigado pelas explicações. Eu quero convidar então o Rafael e o Alexandro para dar um pouquinho mais de detalhamento sobre cada um desses pontos. Pessoal, fique à vontade. Beleza, Alan. Vou começar então falando um pouco do desafio 1, desafio 2. No primeiro desafio, como a Beatriz bem disse, o Broto ele está crescendo,
ele tem um patamar de crescimento muito alto, não linear, né? Bem, está num formato bem exponencial em relação ao crescimento. E aí surgiu para nós essa necessidade de ter uma ferramenta que capture e monitore os comentários dentro das redes sociais para entender a conversa entre os seguidores e não seguidores também sobre a marca, sobre qual a necessidade deles em relação a produtos e serviços, qual o sentimento que eles têm quando eles se reportam ou comentam em relação ao agronegócio, ou algum tipo de máquina, algum tipo de produto. E aí essa ferramenta, o que ela nos ajuda? Ela vai nos ajudar em relação ao posicionamento de mercado, a tangibilizar o Broto em relação a não só o crescimento que ele tem, mas as oportunidades e o market share de ganhar dentro do cenário aqui agro, vai nos possibilitar ali fazer uma gestão de crise na parte preventiva, ou seja, já ouvir o que está acontecendo dentro das redes sociais sobre determinado assunto, e isso nos proporciona nos preparar para algum tipo de gestão ali de crise e identificar oportunidades também, as necessidades dos clientes, o que eles buscam, o que eles estão falando em relação ao agronegócio, algum tipo de solução que nós podemos aqui, através dessa escuta, entender, internalizar e também desenvolver alguma solução que atenda a esse pré-requisito. Então, essa ferramenta é essencial para nós darmos o próximo passo, para a gente evoluir em questão de análise de social a partir daí, implementar novas soluções que não só tenham um valor para o broto, mas que tenham muito valor para o cliente, para o produtor. Tá? Então, esse primeiro desafio, a gente tem esse objetivo. E aí, o segundo desafio, já partindo aqui para o próximo, novamente, como a Bia falou, o Broto ele está alcançando uma escala muito grande e a gente precisa profissionalizar a questão de produção de vídeo, podcasts, lives. Hoje nós fazemos isso internamente com o nosso time, mas nós não temos um capital humano para conseguir fazer de uma forma com total qualidade, até porque dentro dessas áreas específicas, nós não temos um profissional focado nisso, que possa nos ajudar em questão de uma produção de vídeo, de uma necessidade que tenha de gravar, por exemplo, numa externa, numa fazenda ou numa lavoura. Nós não temos um profissional que nos ajude a potencializar essas frentes que hoje nós fazemos aqui interno, em parceria com o Banco do Brasil, com a Brasil Segue, mas é muito na questão manual. Nós queremos fazer algo mais profissional, queremos viabilizar que o nosso time ou um terceiro, uma equipe, possa nos ajudar nessa produção desse material, intangibilizar e trazer ali a qualidade, mostrar ali a qualidade para o nosso cliente, tanto de áudio quanto de vídeo. E aí, pensando um pouco mais além, também questão de lives. Nós também entendemos esse cenário que hoje as lives elas trazem uma grande visibilidade para a marca e também uma oportunidade de você falar mais detalhadamente do seu serviço ou do seu produto. Então, nós precisamos ali, de certa forma, como a gente escreveu, profissionalizar para poder escalar dentro desse ambiente de áudio, vídeo, podcast e lives. E aí, pensando em diversos canais que nós temos, YouTube, um futuro TikTok, Reels, usando o que hoje as pessoas estão mais consumindo e passando o tempo. Então, essa é uma necessidade nossa desse desafio 2. Rafael, deixa só eu tirar uma dúvida em relação a isso. Você pode falar um pouquinho sobre quais são os tipos de conteúdo que vocês normalmente realizam nesses vídeos e podcasts que vocês fazem hoje? Sim, sim. Hoje nós temos um BBcast Agro, que é em parceria com o Banco do Brasil, onde nós trazemos notícias de safras, de milho, por exemplo, agricultura,
agricultura. Nós trazemos vários cenários dentro do cenário agro com esse podcast, é uma parceria. Então, acaba que nosso time faz toda a parte operacional, a operação desse podcast, né? Eles trazem o material bruto, nós lapidamos, colocamos legenda, integramos ali nas plataformas, no Spotify, Deezer, no YouTube. Tem um podcast como se fosse uma live, que é o Bebê Direto ao Campo, que aí já é um vídeo, não é só áudio, é vídeo também, que acontece uma vez por mês, onde, novamente, em parceria com o Banco do Brasil, vem convidados falar de determinados temas relevantes dentro do cenário do agronegócio. E há um bate-papo ali, como se fosse uma mesa redonda, onde é discutido esse tema. Então, esse já é um formato de live, não é só o áudio, como nesse primeiro. E nós temos ali uma pretensão de usar não só a parceria do BB com lives e podcasts, mas também tem um nosso próprio, de realizar lives onde nosso time consiga também entregar de outra forma, além de artigos que nós temos hoje no blog, notícias, uma solução de vídeo para os nossos clientes. Tá? Então, tem vamos dizer, tem essas 3 frentes que a gente pode profissionalizar, mais essa integração que a gente tem com os nossos parceiros, né? E a produção própria, onde a gente entende ter um ganho muito bom em relação a entregar esse serviço para o nosso cliente. Certo, obrigado, Rafael. E o desafio 3, o Alexandro vai falar um pouquinho sobre ele, certo? Isso, obrigado, Alan. Obrigado, Rafael. O objetivo aqui do nosso terceiro desafio é basicamente a gente estar conectado com as melhores e principais práticas de SEO, né? A gente sabe que é uma engenharia constante, né, em relação aos buscadores, né? A engenharia aí de busca orgânica, ou seja, de você ter uma audiência e ser relevante, né, sem a necessidade de investimento. E a gente conta aí com um parceiro para nos ajudar desde o início, né, em relação à questão do diagnóstico, né, para que a gente consiga entender o nosso cenário atual, né, então, o que nós temos hoje, né, e com isso a gente traçar quais que são as melhorias que são necessárias para que a gente tenha uma boa prática em SEO e nos ajudar dentro dessa construção, né, a gente sabe que tem vários indicadores aí, né, práticas, mas eu acho que dentro da nossa estrutura aqui se faz necessário um parceiro para que nos ajude aí de forma assistida a gente evoluir dentro dessas práticas e a gente amplificar o nosso volume de audiência e ser mais eficiente aí em relação aos investimentos de mídia enfim, dos principais indicadores aí que temos aqui na área de marketing do Broto. Bom, gente, agora falando um pouquinho das oportunidades para as startups que a gente teria. A primeira seria a parceria, né, com a Brasilseg e o Broto, essa possibilidade. A segunda seria a de negócios, né, acesso a novos recursos e complementariedade de habilidades que vocês teriam. A terceira seria uma contratação com a gente, então, potencial realização de um piloto com a Brasilseg e com o Broto. E a quarta, a visibilidade, uma conexão que vocês teriam com a gente e com o mercado de seguros. Bom, pessoal, então eu quero agradecer a participação aí da Beatriz, do Rafael e do Alexandro para trazer um pouquinho mais sobre o que a Brasilseg está buscando aí nessa edição do Impulso Open. As nossas inscrições, então, elas já foram abertas aí no dia 6 desse mês e elas fecham aí no dia 30 desse mês também. A partir disso, a gente tem aí algumas etapas que vão acontecer. A Beatriz já falou um pouquinho sobre como que funciona esse relacionamento com as startups, mas a partir de agora a gente tem aí uma seleção dessas startups a partir das inscrições, feita pela banca avaliadora da Brasilseg, junto com o Broto, para a gente convidar vocês, aí, os selecionados, para um Pitch Day, com o objetivo de vocês mostrarem um pouquinho mais, apresentarem sobre a solução de vocês para eles. A partir daí, a gente segue com o fluxo de seleção para conseguir identificar aí como seria a POC, como funcionaria todo esse processo. Não se esqueçam, então, de se inscreverem para o desafio. Caso vocês tenham alguma dúvida também, a gente vai estar deixando um link
de acesso para mandar dúvidas, onde o pessoal aí da Brasil Segue e do Broto poderão resolver essas dúvidas que vocês tenham. E a gente se encontra aí nos próximos passos do desafio. Então, eu quero agradecer o pessoal pela participação e é isso aí. Nós que agradecemos, muito obrigado. Obrigado, Alan. Obrigado, Valeu. pessoal. Obrigada.